reunião presencial da audiência pública número 1 de 2024 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o presidente da OAB, Wagner Paz, que muito gentilmente cedeu esse espaço para a realização da audiência pública, o deputado estadual Cabo Bebeto, o diretor da Equatorial, Cristiano Logrado, o presidente do Conselho de Consumidores da distribuidora, Antônio Pinto, e o presidente da Comissão de Direito de Energia, Renato Gondim. Bom, conforme disposto no site da ANEEL desde o dia 31 de janeiro de 2024 e publicado também no Diário Oficial da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem da presente reunião, que tem como objetivo obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2024 da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 3 de maio de 2024. Bom, essa audiência pública também foi amplamente divulgada em diversos veículos de comunicação: rádio, jornal, TV, por outdoor, cartazes fixados nos postos de atendimento da distribuidora e também carros de som nos principais bairros de Maceió. Também destaco a participação das autoridades aqui presentes e agradeço pelo atendimento ao convite realizado pela ANEEL. A ampla divulgação dessa audiência pública se deu em virtude de a presença dos senhores e das senhoras, bem como de todo o nosso público, ser primordial para a conclusão desse processo. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 1 de 2024, onde qualquer cidadão poderá também encaminhar contribuições até o dia 18 de março, por escrito, no site da ANEEL ou também pelo correio. Agora, convido a todas e todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros: por mim, Camila Bonfim, superintendente da ANEEL e presidente desta audiência; Cecília Magalhães, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL; Fernanda de Paula, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo da ANEEL e secretária desta audiência. Para a nossa reunião, contamos com a presença do corpo técnico da
prestativos da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização dessa audiência pública e aqueles que promovem o cálculo das tarifas possuem grande capacidade técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, qualidades necessárias a todos os servidores públicos. Vale também pontuar que a equipe, além de toda a expertise e compromisso com a legalidade do processo, mira, sobretudo, a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Enxergo este mesmo comprometimento em cada uma das senhoras e dos senhores aqui presentes, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores de energia elétrica os resultados preliminares, repito, são preliminares, obtidos no processo de revisão tarifária da Equatorial Distribuidora de Energia. Coletar as contribuições dos expositores visando o aperfeiçoamento desse processo. Cabe ressaltar também que a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica de todo o país está definida em lei e nos contratos de concessão. Essa ação visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos que foram realizados na área de concessão pela empresa de forma prudente. O processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Alagoas teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. Primeiro, a concessionária apresenta as informações que foram requeridas pela ANEEL. Depois, a ANEEL elabora a primeira proposta de revisão e apresenta essa proposta ao Conselho de Consumidores e à própria concessionária. Depois, há uma manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e, na sequência, a divulgação no site da ANEEL desta audiência pública com todas as notas técnicas que contribuíram para a instrução dessa proposta de revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 18 de março, serão analisadas pela agência antes da decisão final sobre a revisão das tarifas. Esta reunião presencial obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiro, vamos apresentar um vídeo institucional da ANEEL, intitulado "Você sabe o que está pagando na conta de luz?". Depois haverá uma apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, que é responsável pelo cálculo das tarifas. Depois a apresentação do Conselho de Consumidores da Equatorial Alagoas e, na sequência, vamos iniciar a manifestação dos expositores inscritos, que estará limitada a 5 minutos para cada expositor. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas, meio-dia. Solicito, então, que seja apresentado primeiro o vídeo institucional da ANEEL. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos, de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nessa série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos. Os custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por
o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram nos programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energia de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz, para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação. A ANEEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre os subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Bom, para a primeira apresentação, passamos a palavra à especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação da ANEEL e coordenadora adjunta da Gestão Tarifária de Distribuição, Cecília Magalhães, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Alagoas. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui apresentando na frente desse mar maravilhoso de Maceió. Eu sou Cecília Magalhães Francisco, vou apresentar para vocês a proposta de revisão tarifária para a Equatorial Alagoas. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre o setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro ele é gigante, né? São 180 mil quilômetros de rede que abarca todo o Brasil, tá? 51 concessionárias de distribuição e 52 permissionárias de distribuição de energia elétrica. Uma carga de quase 90 gigawatt-hora, carga instalada. 88 milhões de unidades consumidoras. Aí nós temos esse é um serviço que abarca mais de 99% da população brasileira, ou seja, ele está praticamente, ele pode considerar um serviço universalizado, que chega a toda a população. Com relação à Equatorial Alagoas, ela atende o estado de Alagoas, com um total de 102 municípios do estado. Uma população estimada de 3,12 milhões de pessoas, 1,3 milhões de unidades consumidoras, sendo que dessas, 461 mil são de baixa renda. Uma receita anual de 2,75 bilhões de reais. Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre como o funcionamento do setor. O setor elétrico, primeiro, ele começa lá no Congresso Nacional, onde são feitas as leis que vão regrar todo o funcionamento do setor. A ANEEL é responsável pela regulamentação dessas leis de forma a garantir o funcionamento do setor elétrico e de forma a garantir todo o funcionamento do setor elétrico. O funcionamento é feito toda a parte para garantir que a geração saia lá do ponto do gerador mais longe que tem e chegar no consumidor, sair de Rondônia até chegar no Rio Grande do Sul. Nós temos o ONS, que faz o funcionamento de todo esse sistema, e a Câmara de Comercialização de Energia
e são geradores que podem estar próximo à carga ou distante da carga, como eu falei, as usinas de madeira que ficam lá em Rondônia. Essa energia ela é transportada por meio de longas linhas de transmissão. Normalmente são aquelas que a gente vê quando a gente viaja, as grandes torres que normalmente a gente vê nas estradas, né? Até chegar à distribuição, que é, no caso aqui, é a Equatorial Alagoas. Né? A Equatorial Alagoas que é responsável por distribuir a energia para os consumidores residenciais. Então, aquilo que a gente, toda essa parte, antes de chegar na Equatorial Alagoas, geração, transmissão, e mais um pedaço que a gente chama de encargos setoriais, que são os subsídios que tem na conta de luz, um pedaço até para o funcionamento do próprio sistema, nós chamamos de parcela A. E a distribuição nós chamamos de parcela B. Tudo isso precisa ser remunerado. E isso é remunerado pelo consumidor, via tarifa e por meio de subsídios. Além disso, na conta de energia é acrescido porque os tributos, os COFINS, ICMS. Então, assim, isso tudo precisa ser remunerado. Só que isso de forma equilibrada. Então, para isso, a gente tem o que a gente chama de processo tarifário, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, que nós estamos apresentando. Nesses processos tarifários, a gente busca o equilíbrio da tarifa. O que a distribuidora quer nesses processos? Cobrir os custos eficientes que ela fez e o retorno do capital investido. O que o consumidor quer? Tarifa justa e serviço de qualidade. Bom, para fazer para garantir esse equilíbrio, nós temos um conjunto de regras. São 3 processos que nós temos dentro que a gente chama dentro da tarifa, que são os processos tarifários, são os eventos tarifários. O primeiro deles é a RTP, a revisão tarifária periódica. Ela ocorre em volta de a cada 5 anos. O que é essa RTP? A gente olha o investimento da distribuidora, a gente vê todo o investimento aqui, vem uma equipe de fiscalização aqui, olhar se aquele investimento que a distribuidora está falando que está na área contábil dela foi realizado, e aí a gente recalcula a parcela B, que a gente chama de parcela B, ou seja, o custo da distribuição. Além disso, nós repassamos os custos de parcela A, que seria o custo de geração, de transmissão, e compartilhamento, e também calculamos alguns parâmetros que são necessários para o cálculo dos próprios anos. Nos reajustes tarifários, aquela parcela B que a gente calculou, a gente só atualiza pelo IPCA, mais um parâmetro chamado fator X, que a gente atualiza o custo da parcela B. E repassamos os custos de parcela A, que seriam o custo de geração, o custo de... para outra, para pegar um cortezinho. A gente ainda tem a RTE, que é a revisão tarifária extraordinária, que ela ocorre de forma... Ela pode ocorrer quando, por exemplo, tem algum evento que esteja ou desinscrito para o consumidor ou para a distribuidora. A evento do PiscoFins no ano passado, que houve uma decisão judicial que repassava o PiscoFins para o consumidor, e aí a gente fez uma ETE para reduzir esse custo para o consumidor, uma vez que a distribuidora já tinha esse custo reduzido para ela. Bom, entrando agora um pouquinho sobre a revisão tarifária periódica aqui da Equatorial Alagoas. Lembrando que esses são valores provisórios, eles vão ser atualizados até o final, depois, após a análise das contribuições, né? E nós estamos chegando ao efeito médio de 0,93%.
desses efeitos, 2,26% é da parcela A, 1,75% da parcela B e menos 3,08% são efeitos financeiros. Bom, a gente não tem efeito os efeitos eles são diferentes para os diversos grupos, para os diversos grupos de consumidores. Porque uma das coisas que a gente faz também na revisão tarifária periódica é a atualização da estrutura tarifária, que é a divisão dos custos entre os diversos tipos de consumidores que tem dentro de uma concessionária. Aqui no caso da Equatorial Alagoas, os custos de parcela A vão ser reduzidos em 3,34% e os custos para os consumidores de alta tensão em 3,34%. E o consumidor de baixa tensão vão perceber um aumento de custo de 2,67%. O consumidor residencial vai pagar uma tarifa de R$ 890 por megawatt-hora. Olhando um pouquinho os custos de parcelar, 2,54% é relativo aos encargos setoriais, em especial pelos custos, CDL e Prograf, que ele está sendo reduzido, ele é um custo que vem em prol da modicidade tarifária, ele é um valor negativo, só que esse ano ele é um pouquinho menor que o do ano passado, por isso a percepção de um aumento de 2,91%. E a CDL relativa, que é o que cobre os subsídios para consumidores, nós estamos prevendo um valor de um aumento de 0,89%. Já os custos de conexão de transporte, eles estão aumentando em 0,37%. Isso aqui é relativo a uma parcela de ajuste nesses custos. A compra de energia, ela está contribuindo para uma redução de 0,64%, em especial em relação ao contrato regular, que a gente chama de CCAR, que está entrando reduzindo a conta em 0,90%. Bom, falando um pouquinho, a gente tem um parâmetro que chama perdas, que ele entra no cálculo da conta, né? Como é que a gente calcula o custo de energia? O custo de energia, a gente pega o mercado, que seria todo o consumo dos consumidores, e acrescenta das perdas técnicas e perdas não técnicas, que são os famosos gastos que a gente chama, né? Aí isso a gente soma os montantes de energia, multiplicado pelos contratos de energia, a gente tem o custo de energia propriamente. No processo de revisão tarifária, a gente calcula os montantes de perdas técnicas e perdas não técnicas para todo o ciclo tarifário, ou seja, para os próximos 5 anos, que vão ser utilizados no processo dos próximos 5 anos. No caso aqui, as perdas técnicas foram calculadas em 9,12%, as perdas não técnicas em 15,86%, e até o final do ciclo essas perdas se reduzirão até chegará em 11,01%. Falando um pouquinho mais sobre as perdas não técnicas, elas são calculadas, a gente calcula, a gente compara todas as distribuidoras do Brasil e verifica quais são os parâmetros ótimos de perda não técnica, né, para repassar. A gente não repassa toda a perda não técnica que acontece. A gente repassa um montante e fala, até o final do ciclo a distribuidora tem que chegar nesse ponto que é 11,01%. Por quê? Porque o intuito é incentivar que a distribuidora combata essas perdas, porque elas prejudicam todos os consumidores. Aqui, olhando um pouquinho as perdas não técnicas da Equatorial Alagoas,
nós estamos calculando uma perda técnica começando em 15,86%, terminando em 11,01%. Falar um pouquinho dos custos de parcela B. O custo de parcela B, ele, que é o custo de distribuição propriamente dito, é o custo de toda a parte de distribuição, ele é dividido em dois. Tem que falar no microfone que não dá para entender. Se você segura aí, tem hora que não dá para entender. Por favor. Então, os custos de parcela B, eles são divididos em dois tipos de custos: os custos operacionais e os custos de capital. Eles são distribuídos em dois tipos de custos: os custos operacionais e os custos de capital. Desculpa, gente. Vocês querem que volte um pouquinho? Eu acho que custos operacionais são divididos em dois tipos de custos: custo de capital e custos operacionais. O que são os custos de capitais? Os custos operacionais são aqueles custos de operação mesmo, a parte de pessoal, de material, são esses custos para colocar de volta a operação uma linha que saiu. E os custos de capital são realmente o investimento feito pela distribuidora. Esses custos eles são divididos em três tipos de custos: a depreciação, que ela tem que repor o equipamento que está envelhecendo, né? A remuneração de capital, que é propriamente o dinheiro ali que ela está investindo, e as anuidades, que são veículos, equipamentos, material de escritório, aluguéis. Bom, os custos operacionais aqui eles estão reduzindo em 2,72%. Isso ocorre devido à retirada da flexibilização. Durante a privatização da Equatorial Alagoas, foi colocado um parâmetro de flexibilização, que era para cobrir os custos que não estavam adequados na tarifa. Só que, ao contrato da Equatorial, falava que esses custos deveriam ficar na tarifa até a próxima revisão. Sendo essa primeira revisão após a retirada após a privatização, nós estamos retirando esses custos da tarifa, tá? Essa flexibilização. E isso está contribuindo para uma redução de 2,14%. Bom, falando um pouquinho da base de remuneração, que remunera os custos de capital. O custo de capital é calculado em cima dos investimentos que a distribuidora faz para a Equatorial Alagoas, desses custos em si. No caso aqui, a gente tem a nova base, esses custos, como eu falei anteriormente, nossa equipe de fiscalização vem aqui, ela olha se o que está no contábil, apresentado no contábil da empresa é adequado e se foi realmente realizado, né? E em cima desses investimentos, que são investimentos prudentes, nós calculamos a nova base de remuneração, a nova parcela B da distribuidora. No caso aqui a gente tem uma parcela B com aumento de 4,43% da parcela B na revisão tarifária. Foi feito investimentos pela distribuidora desde a última revisão tarifária, que aconteceu em 2020, de 1,5 bilhões de reais. Além disso, é importante destacar o crescimento de mercado de MGD, que isso impacta também a parcela B do distribuidor. Por isso está sendo repassado 0,42%. No total, a parcela B da Equatorial Alagoas está aumentando em 1,75%. Falar um pouquinho aqui dos custos operacionais e da retirada da flexibilização, né? Atualmente, na tarifa da Equatorial Alagoas, nós temos R$ 518
passa a ser 459 milhões de reais. O custo real dela é de 397 milhões de reais. O que vai acontecer ao longo do ciclo? Tá? A nossa metodologia é uma metodologia que compara todas as distribuidoras do Brasil. E ela coloca uma faixa de eficiência, calcula uma faixa de eficiência para a distribuidora, cada uma das distribuidoras. No caso da Equatorial Alagoas, a faixa de eficiência dela, que a gente considera custo eficiente, é entre 340 e 400 milhões. Como ela está com um custo acima, até o final, até o próximo reajuste tarifário, nos próximos anos, ela tem que chegar a 400 milhões. Agora, na revisão tarifária, a gente já dá o primeiro passo. Então, ela já vai ser reduzida de 459 milhões para 447 milhões. Nos reajustes tarifários, a gente calcula um parâmetro chamado fator T. Esse fator T tem o intuito de fazer o custo operacional da distribuidora passar de 447 milhões para 400 milhões. Esse fator T calculado aqui, ele é de 1,34%. O fator T, ele compõe um parâmetro dos reajustes tarifários que vão ser utilizados nos próximos anos, chamado fator X. O fator X, ele é o PD mais o T mais o Q, ele é composto por 3 componentes, né? O PD, ele é o ganho de produtividade, ou seja, os custos de parcela deles não vão ficar iguais durante o ano, durante os próximos anos, à medida que o custo aumenta. À medida que aumenta a quantidade de consumidores, a carga, há uma redução desses custos para a distribuidora. Então, esse ganho de produtividade é passado para o consumidor por meio do fator PD, que aqui foi calculado em 0,99%. O fator T, ele tem o objetivo de garantir a trajetória dos custos operacionais. Aqui, como eu já tinha falado, em 34%. E o fator Q tem relação com a qualidade. Se a distribuidora ela atingiu as metas de qualidade estabelecidas, ela tem um ganho nisso. Se ela não cumpriu, ela tem uma perda na tarifa. Aqui no caso, ela está cumprindo as metas, então ela vai ter um ganho de 0,66%. Agora nós vamos falar sobre um outro item da conta do cálculo, que são os componentes financeiros. Eles são variações de custos que ocorrem ao longo do ciclo, que a gente às vezes não consegue prever, e eles ficam na tarifa por 12 meses apenas. Então, o que ocorre? A tarifa, a gente falou que tarifa é parcela A mais parcela B, são os custos de geração, transmissão, distribuição e os encargos setoriais. A isso a gente chama de tarifa de base econômica. Os financeiros, eles são acrescidos dessa tarifa. Quando eles são acrescidos da tarifa, a gente chama de tarifa de aplicação. Em 2023, a gente tinha financeiro positivo, que aumentou a tarifa, certo? Foi o diferimento dos impactos tarifários de 2022, que foram considerados lá em 2023. Agora, em 2024, eu tiro esses financeiros da conta, né, eles deixam de existir, e aí o meu cálculo começa com a tarifa de base econômica de 2021, relativas a 2023. Bom, a essa tarifa de base econômica, eu somo os itens de passo a passo com recálculo parcela A e parcela B, que aqui no caso tem um aumento de 4,0%. Certo? E são acrescidos novamente os componentes financeiros para o próximo ano, que aqui estão impactando 2,87%.
E assim a gente tem a nova tarifa de aplicação, que olhando ela, comparando com a tarifa de 2023, o consumidor vai perceber um aumento de 0,93%. E é isso que a gente chama de efeito médio. Bom, aqui só apresentando um pouquinho desses componentes financeiros, eles estão aumentando 2,87%. Em especial, que são as variações dos custos que a gente chama de CVA energia, os custos de CVA, que é transporte, energia e carros, que dá um total de 1,96%. E esses são custos que são previstos pela empresa. Nesse ponto do cálculo, a gente usa o valor que a empresa nos manda. Mas esses valores ainda serão fiscalizados e somente após a fiscalização nós vamos ter os valores corretos. Então, eles podem mudar até o final do cálculo. Bom, os próximos passos, né? Como a gente tem, nós estamos aqui no dia 29, a audiência pública, fim da distribuição, que toda a sociedade pode participar. Termina em 18 de março. O resultado da revisão deve ser deliberado numa reunião de diretoria no dia 23 de abril. E a vigência começa a partir de 3 de maio. Obrigada. Acho que era isso que eu queria apresentar. Muito obrigada, Cecília, pela sua apresentação. Agora eu passo a palavra ao presidente do Conselho de Consumidores da Equatorial Alagoas, o senhor Antônio Pinto. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o presidente do Conselho de Consumidores da Equatorial Alagoas, que faz parte também do Conselho Nacional do Conselho de Consumidores, o CONASEM. Esse CONASEM representa todos os consumidores, 85 milhões de consumidores. Nós aqui representamos 1.300.000, mas o CONASEM representamos 85 milhões de consumidores. A gente começa aqui com os trabalhadores da nossa área, né? Estamos em 25º lugar no país. Temos 102 municípios, a população 3.127.000, estamos em 19º lugar, a nossa densidade em 4º, o PIB em 20º, o PIB per capita 21º, expectativa de vida em 23º, mortalidade em 5º, alfabetização, senhor deputado, 27%, IDH 26%, higiene 12%. A evolução dos consumidores, a residencial em 2019, quando a Equatorial começou, tínhamos 1.052.000, hoje temos 1.278.000, teve um acréscimo de 17,7%. No industrial, tínhamos 2.192 consumidores, e em 2023, 2.323, com um acréscimo de 6%. O comercial, de 68.000, passamos para 73.000, 8%. O rural, de 25.000, passamos para 30%. E para 30.000, 20%. O poder público, de 9.000,
passamos para 10.106, 12,3%. A iluminação pública, de 278, passamos para 1.024, com um aumento de 268%. Serviço público, 1.731, fomos para 2.131, com um aumento de 23,1%. O consumo próprio, de 117, fomos para 116, caímos para 0,9%. A evolução do consumo, em 2019, 1.440, em 2023, 1.758, com aumento de 22,1%. Agora, pasmem, senhores. No industrial, tínhamos 1.020 consumidores. Hoje temos 734. Tivemos uma redução de 28%. Isso quer dizer desemprego. 28% menos postos de trabalho na indústria. O comercial de 792, fomos para 804, tivemos um aumento de 1,5%. O rural, de 171, fomos para 160, caímos para 6,4%. Desemprego no campo também. O poder público de 198, fomos para 218, 10%. Iluminação pública de 253, fomos para 255. Serviço público de 222 para 230. E o consumo próprio de 34 fomos para 50. Os consumidores de consumo das classes residencial, tivemos um aumento de 91% em unidades de consumo e no consumo 42%. No industrial, aumentou só de 0,17%, no consumo 17,63%. O comercial, de 73 unidades consumidoras, representa 5,41%. E o consumo 804.201, com percentual de 19,31%. O rural de 30.658, tivemos um aumento de 2,26%. E o consumo de 160,199, com percentual de 13,85%. O poder público de 10.106 teve um percentual de 0,74%. E o nosso consumo foi 217,644, teve um aumento de 5,3%. A iluminação pública de 1.024 consumidores, tivemos um aumento de 0,8%, e o consumo de 254,749, 6,2%. E nós, no Conselho de Consumidores, a gente está muito preocupado com a iluminação pública. Quem conhece Maceió, do jeito que eu conheço, o Roberto conhece, a parte. Antigamente, essa parte bonita, que todos vocês conhecem, que estão fora, eram só casas residenciais. Quando veio o aumento dos vereadores, dos 12% sobre a tarifa para a iluminação pública. Só que começaram, cada casa que tinha um consumidor passou a ter prédios de 30, 40, 50, 60 consumidores. Então aumentou muito o número de contribuições para a iluminação pública. Eu acho que a ANEEL, não sei se a ANEEL ou o governo federal deveria olhar com mais carinho esse problema da iluminação pública, porque é muito caro, 12% é muito caro para mais que uma cidade como Maceió, porque cada casa sobe um prédio de 40, 50 andares, fora os hotéis, né? O serviço público, temos um consumo de 2.631, unidades consumidoras, desculpa, e o consumo
de 229.995, 5,52. E o consumo próprio, 116.001 e 4.887,02. Conforme os senhores podem ver, o residencial representa quase 92% dos clientes da Equatorial. A nossa densidade da rede, nós temos 37.175 imóveis e no urbano 10.527, que totaliza 47.712. A participação do rural é 77,9%, enquanto o urbano é 22,1%. Unidade de consumidores na rural temos 30.648 e no urbano 1.324, um total de 1.354.971. Unidade de consumidoras no rural 0,8%, muito poucas unidades consumidoras no rural, enquanto no urbano nós temos 12.580 unidades consumidoras. Composição da receita. Nós temos aqui o custo de energia, na primeira parte, que é 36,1%, o custo de transmissão 11,1%, receitas irrecuperáveis 1%, custo de distribuição 32% e os encargos federais, né? INFA, CDE, o posto sem fundo, não sabe como vem alguma coisa extra, não sabe onde vão botar o dinheiro, bota na CDE, e somos nós todos que pagamos essa conta do CDE. Tem SSR 2,7% e outros 1%. Agora passamos já para a nossa realidade mais local, né? O custo de transmissão custa 8,8%. O custo de energia para a Equatorial custa 28,6%. O custo de distribuição 26%. Encargos setoriais 15,1%. Receitas irrecuperáveis pouco, é 0,8%. E vem os tributos ICMS, PIS, COFINS, que representa 82% do bolo, né? Bandeira tarifária. Janeiro, vermelha. Fevereiro, vermelha. Março, vermelha. Abril, vermelha. Então, a gente está vendo aqui que desde maio nós estamos em bandeira verde. Os números estão mostrando que temos muita água sobrando nos reservatórios, na energia eólica, na energia solar, residencial, que todo mês aumentam e todos contribuem muito para o controle do estoque nas hidroelétricas. Por isso, o CCEDAL e o doutor é completamente contra o risco hidrológico que aparece na composição da lei. Não há necessidade mais de nós estarmos pagando aquilo que não vai existir, porque a energia que tem reservada e todo mês aumentando a eólica e a solar, jamais nós vamos ter essas bandeiras vermelhas, escassez hídrica. Não está só no verde. Então, nós do Conselho de Consumidores somos enfáticos em dizer que essa parte não deveria constar na planilha de custos para a nossa previsão.
Componentes financeiros, tudo isso que vocês estão vendo, não foi nada criado por nós, né? Assim, no final, a gente sempre tem qual é a fonte. A grande maioria sempre a fonte da ANEEL. Então, temos aqui vários componentes financeiros. Tem processamento, energia, transporte, processamento, saldo compensado, neutralidade parcelada, neutralidade de energia, transportes, encargos sociais, etc. E recuperáveis. Chegamos de novo nesse risco, previsão do risco hidrológico, 2,73. Tá? Então era isso que eu queria, nessa parte aqui, eu queria fixar bem nessa parte do risco hidrológico, que nós vamos pegar aquilo que não vamos ter. Perdas não técnicas sobre a baixa tensão. A princípio, em 2015 foi quando houve aquela previsão de todas as distribuidoras, promovida pela ex-presidente Dilma. Nós estávamos com 34,13 e a ANEEL sugeria 17,3. Quando a distribuidora, em 2019, assumiu, estávamos em 33,1 e a ANEEL dava 23,7. Hoje, as perdas não técnicas sob baixa tensão já são menores do que a ANEEL exige. Tá? Então, a Equatorial está fazendo o dever de casa bem feito. Essa é aquele mapinha, essa transparência que a Camila colocou, né? As perdas não técnicas, se as pessoas virem que já estamos quase chegando ao patamar que a ANEEL exige, né? 21,25 ou 22,92. Mas começamos lá com 34,19, quando a ANEEL queria que ficássemos em 21,95. E futuramente, eu acredito que a Equatorial vai cumprir, né? É essa outra linha em azul, 15,86 até 11,1. Perdas não técnicas regulatórias, que é a trajetória PN da OMT, o ponto de partida é 20,88. E a previsão é chegarmos em 2028 com 14,71. A velocidade da redução em 2028 todo será de 1,23 e a unidade da redução também 1,23, e só que em 2028 ela cai para 1,15. O PNB lá no medida regulatório está em 20,88, tem que ficar em 14,88. O PNB faturador regulatório era 17, vai ter que ficar em 11,1 e a injetada regulatória de 9,12 vai continuar em 9,12. Aqui é um índice de continuidade do DEC-FEC, né? O DEC, nós já estamos quase volta aí, por favor. No DEC anual, a gente está quase atingindo os parâmetros da ANEEL e o FEC, estamos ainda acima. Esse DEC, que é a falta de energia, né? Eu duvido assim, não estou muito consciente desses dados, porque quem mora em Maceió sabe que ultimamente estamos tendo muita falta de energia constante. Muita, coisa que antigamente não tinha. Também o consumo aumentou muito, né? Muito. Então, vamos
por acreditar que esses sejam os números certos e forçar a distribuidora a seguir o DEC e ir para os números normais. Aqui são os encargos setoriais, taxa de fiscalização, conforme o módulo 5.5 do PRONET, a conta de desenvolvimento energético, o anterior era de 125 para 149, o custo da conta de desenvolvimento energético de 131 vai para 130, conta de desenvolvimento de 66 vai cair para 13, o previsto, a conta de desenvolvimento energético de 125 vai para 123, a conta de desenvolvimento energético CDE-GD vai aumentar, né, 7.987 para 10.925, 47.000. Encargo do serviço do sistema de 79.000 vai cair para 77, o PROINFA de 42 para 38, e o PID Eficiência Energética de 25.703 para 25.184. Então, o total dos encargos tarifários vão subir de 475 para 545. Esses encargos setoriais, o CDE em uso, 149 milhões, representa 36%. A conta Covid, de 130 milhões, representa 31%. A escassez hídrica representa 29,81%. E a geração distribuída, 2,24%. E nós temos agora os reajustes tarifários, desde 2015, houve aquela revisão proposta pela Presidente, conforme eu falei. Nós vemos aqui alta tensão, baixa tensão, até que chegamos em 2023, previsão tarifária de 24 a 19, alta tensão, 15,5 baixa tensão, em 17,59. Totaliza 86,92. E a correção da inflação foi de 48%. E a correção das contas para nós foi de 48%, sendo que a inflação no período de 2015 até hoje foi 31%. Aqui está a tarifa média de baixa tensão, também de acordo com os anos, né? Cada vez está aumentando mais a tarifa. Aqui nós fazemos uma comparação. O ano, Alagoas e Santa Catarina. Em 2015, o custo da tarifa em Alagoas era 439,11. Santa Catarina era 444, bem mais alta do que a nossa. O ciclo foi andando, fomos andando, até chegamos em 2023. O nosso custo está, por quilowatt-hora, 166, enquanto Santa Catarina está a 592,96%. Você vê que há uma disparidade muito grande no aumento das tarifas. Se os estados são mais ou menos parecidos em número de quilômetros, não é para ter uma diferença tão grande. Agora aqui, essa é uma foto do IBGE. Nós colocamos do primeiro até o 27º. O que está em azul é sul e centro-oeste. O que está em bege
é norte e nordeste. Vocês veem que estamos sempre caindo, sempre caindo. Estou falando em renda per capita, tá? Em Alagoas, nós só perdemos para o Maranhão. Estamos em 26º lugar em renda per capita. E os outros todos estão muito acima. Aqui também é uma muito importante, viu, senhor deputado? Nós hoje estamos em 4º lugar em tarifa mais cara do Brasil. Senhores, Alagoas, um estado pobre do jeito que é o nosso, estarmos nessa posição. 4º lugar na tarifa mais cara do Brasil. Se esse aumento aqui for concretizado da gente estar aqui, nós, vamos passar a ser medalha de prata. Vamos passar para o 2º lugar na tarifa mais cara do Brasil. Isso é inadmissível, doutor. Muito cara a tarifa, muito cara a tarifa. Aqui são os indicadores, o IDH, muito baixo, médio, alto, muito alto. Em Alagoas, também a comparação que a gente faz, estamos fazendo sempre Alagoas com Santa Catarina, é um indicador muito baixo. Nosso 3, Santa Catarina 0, baixo. Nós 67, ou seja, 66%, Santa Catarina 0, médio 31%, 30%, Santa Catarina 15%. IDH alto, Alagoas 1, Santa Catarina 258, muito alto, Alagoas 0, Santa Catarina 20. Tem alguma coisa errada nesse estado, sinceramente, com relação à educação, a rendas e tudo, muita coisa tem que ser feita. Aqui nós temos as particularidades da área de concessão. Apenas 6 cidades totalizam 80% do PIB do estado: Arapiraca, Maceió, São Teodoro, Penedo, Rio Vale e São Miguel dos Campos. Isso quer dizer que Maceió teve 21 bilhões, né? Arapiraca entrou com 4,5 bilhões. Marechal, 1,9 bilhão. São Miguel dos Campos, 980, Penedo, 850 e Rio Aro, 740. A área rural possui menos de uma unidade consumidora, 0,8, enquanto a área urbana possui 12.580, ou seja, possuímos a 26ª renda per capita, a penúltima entre os estados, conforme a gente já tinha falado à frente. Possui o 27º indicador de IDH, em último entre os estados. A residencial de 890 MW passa a ser a segunda maior do país e 50,34% superior à de Santa Catarina, que tem a menor tarifa. Então, uma conta de R$100 que nós pagamos aqui em Santa Catarina, eles pagam 50. Isso é dinheiro que sobra para o povo gastar. Em
Em 2007, na revisão tarifária especial, tivemos em AT 23, em baixa tensão 19,86 e em 19,88. Sofreu em 2020 em alta tensão 11,68, baixa tensão 9,16 e em 9,85%. Acontece o que eu tinha a dizer. Obrigado a todos e bom dia. Muito obrigada, Sr. Antônio, pela sua apresentação. Bom, feitas essas apresentações iniciais da área técnica do Conselho de Consumidores, passamos agora a ouvir e a registrar as contribuições dos expositores inscritos. Chamo agora para iniciar o senhor José Mailton, presidente da Associação dos Moradores do Parque do Caetés, Benedito Bens. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui dizer a vocês que estou aqui representando, não sei se tem alguém do Benedito Bentes aqui. Estou representando o Parque dos Caetés, que é um conjunto com aproximadamente 15 mil moradores, e também representando o Benedito Bentes, que é um conjunto que nós temos aproximadamente 250 mil moradores. Gente, não vou tomar muito tempo aqui, porque se a gente for falar é muita coisa. Foram instalados uns equipamentos novos, que são os postes que parecem mais um prédio. E eu notei que esses equipamentos novos foram instalados mais nas periferias. E com isso, pessoas como a dona Roseneide, moradora lá do nosso conjunto, que pagou de energia no mês de 12, 27 do 12, pagou R$60, e eu não sei como, que mágica foi essa que a Equatorial fez, que já no mês de janeiro de 2024, ela teve que pagar para não ficar sem energia R$261, e já em fevereiro já veio R$247. Ou seja, hoje, minha gente, para quem ganha um salário mínimo, que tem que fazer sua feira, gastar sua feira com feijão a R$10, com arroz a R$8,50, com óleo aproximadamente a R$10. O pobre hoje gasta na sua feira, simplesmente, ao ganhar R$1.420, ele gasta na sua feira mais de 50%. E nós temos uma realidade hoje, que nós da periferia estamos tirando do nosso salário mínimo 30% para pagar a energia. É um absurdo que se tem esse aumento de 2.000 para uma coisa. É um absurdo. A gente já não aguenta mais esse aperto. Vocês precisam tratar a classe humilde com mais humildade. Não está acontecendo isso. Tirem do ICMS, tirem da taxa de iluminação, que é péssima. É péssima a taxa de iluminação. A gente não condiz com a realidade. A gente passa no nosso conjunto o que tem de imposto é pagado, e que a gente solicita que se faça um mutirão para que a gente não fique às escuras, e não fazem. Então nós estamos sendo tratados como? Eu entendo
que a Equatorial tem um custo alto. Entendo. Mas veja bem, o pobre, a classe pobre, ela não quer deixar de pagar. Ela quer ter sua internetzinha, quer ter seu sono no final de semana para tomar sua cachaça, né? Mas é preciso que seja justo, uma taxa justa, uma taxa diferenciada. Porque no caso dessa senhora aqui, não é mais baixa renda. O que é que eu tenho feito para amenizar a situação? Eu fiz um acordo com a Equatorial, em nome da comunidade, que todas as quinta-feiras, hoje já começou, a partir de hoje, nós estamos atendendo na associação a população para colocar no baixa renda, para poder fazer acordo, mas muita gente não consegue cumprir o acordo. Eu tenho uma vizinha que fez há 30 dias atrás, quando eu levei a Equatorial para lá, fez a troca de titularidade, está até hoje sem energia, não trocaram a titularidade dela ainda. É um absurdo, é um absurdo. Ou seja, a gente precisa tratar a população mais pobre de maneira diferenciada. Estudem algum projeto, alguma coisa, para que vocês tratem a classe pobre como tem que ser tratada, diferenciada. Então, eu peço aqui, encarecidamente, esses postos, eles foram colocados lá, mas eu notei que esse equipamento foi colocado na classe mais pobre. A gente não vê um posto desse na Ponta Verde, a gente não vê. Então, por que de um lado é de um jeito e do outro é de outra maneira? Minha gente, a gente está cansado. Quando vocês veem um protesto como houve há uns dias atrás, lá no Benedito Mendes, lá no Parque dos Caetés, impedindo as pessoas de ir e vir, vocês pensam que eu fico bem com isso? Não fico. Eu não fico, mas eu preciso liderar e eu preciso atender os anseios da minha população. Então, se tem que fazer protesto, nós fazemos. Se tem que queimar pneu, a gente queima. Sempre também deixando o direito de ir e vir das pessoas, em atendimento à Constituição. Mas eu preciso, falando do nosso Benedito Mendes, que é uma população enorme, que vocês tratem não só o Benedito Mendes, mas o Vergel, as periferias, as grotas, de forma diferenciada. Estudem isso, que a gente já não aguenta mais, minha gente. A gente já não aguenta mais. A gente não consegue tirar 30% do salário para pagar a energia, sabendo-se que uma feira para 15 dias hoje, para a classe mais pobre, a gente não gasta menos de R$700 para uma família de 4 pessoas. A gente não gasta menos de R$700. Façam reunião com o governo, façam reunião com a prefeitura, tirem do ICMS, tirem da taxa de iluminação pública, tirem do FECOE, porque não está servindo para nada. FECOE que vocês descontam, mas não serve para nada. A gente não sente isso. Mas façam alguma coisa pela classe mais humilde. Façam alguma coisa porque a gente precisa, senão a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente entende que vocês precisam cobrar para dar um bom atendimento para a gente, mas a gente entende também que nós não somos iguais às outras pessoas, a quem tem dinheiro. Nós somos da classe baixa e precisamos ser tratados como tal. Eu agradeço aqui a atenção de todos, mas esse foi até um desabafo mais meu, porque eu não consigo ver tanta gente passando necessidade. Só para definir, só para terminar, eu não sei se na Grande Maceió tem acontecido, mas lá no nosso bairro, todas as noites, cai energia 5, 6 vezes.
Isso é uma falha no sistema. Cai energia, parece até a árvore de Natal, um pisca-pisca está mexido. É um pisca-pisca, está saindo. Então, veja o que é que está acontecendo, tá certo? Veja o que é que está acontecendo, para ver se melhora as nossas condições, tá certo? Tratem a gente como a gente merece. Obrigado a todos, viu? Perdoe o desabafo, mas porque eu já não estou aguentando mais. Obrigado, viu? Seu José, agradeço novamente a sua participação, por isso é tão importante a ANEEL vir aqui presencialmente para ouvi-los. E o senhor tem razão, algumas políticas públicas merecem ser revisitadas. A do baixamento já tem há praticamente 2 décadas de aplicação e ela precisa passar por uma revisão para atendimento, principalmente dessas áreas essas áreas de comunidade, favelas e grotas e regiões que têm uma condição social e econômica diferenciada. Então a gente acredita que a gente pode contribuir tanto com o legislativo quanto com o governo para o desenho dessas novas políticas. A ANEEL não consegue mudar essas políticas porque elas estão definidas em lei, mas a gente pode certamente contribuir para o desenho dessas novas políticas. Então, agradeço mais uma vez pela sua participação, muito importante. Bom, senhoras e senhores, a gente só teve um inscrito, formalmente, mas como a gente ainda tem bastante tempo para a conclusão dessa audiência pública, eu pergunto se mesmo não estando inscritos, gostariam de se manifestar. Por favor, chamam o palco, ao púlpito, e fale seu nome, por favor, e a que classe de consumidor de energia o senhor representa. Temos 5 minutos para a manifestação. Bom dia a todos, a todas e a todos. Meu nome é José Luiz Soares, eu represento a classe rural no Conselho de Consumidores. Eu gostaria eu trago aqui um anseio da minha classe. A partir de mês 10 de 2023, o governo do estado está cobrando, que não tem nada a ver com a ANEEL, e com a Equatorial, apenas a Equatorial é o órgão arrecadador do imposto. Então está cobrando o ICMS, e nós temos o horário reservado. Nós somos irrigantes e utilizamos o horário de 8h30, 20h30 às 6 horas da manhã, que com a tarifa diferenciada por força de lei incluída, quer dizer, a lei é constitucional, não faz parte de um decreto, nada. Então a gente paga nesse período apenas 10% da tarifa do fora-ponta, que hoje deve estar a fora-ponta deve estar em torno de 70 centavos, a gente paga 7 centavos da tarifa. Quando assim o governo está cobrando agora o ICMS nessa parte que a gente não paga, de 90% da tarifa, quando você faz a conta, você está pagando mais imposto do que o próprio consumo de energia elétrica. E isso aí, os grandes, médios e os pequenos produtores se valem desse posto horário para produzir de uma maneira mais econômica. E isso aí foi criado porque nesse horário o consumo cai. E as hidrelétricas não param. Então a energia que estava sendo produzida lá na hidrelétrica estava se perdendo. Então vamos fazer uma coisa social, pessoal do rural, e cobrar uma tarifa menor. E agora a gente está pagando mais imposto nesse imposto horário, mais ICMS, do que propriamente o pagamento da tarifa. Aí outra coisa que vocês podem fazer para a gente é o seguinte: isso aí vocês não vão poder mexer. Inclusive, fiz uma consulta com a Fernandinha aí, semana passada, e ela já me respondeu. Acontece que a Equatorial, quando emite a fatura, ela
emite a fatura claramente, para a gente entender claramente o que é que a gente está pagando. Que eu acho que isso aí é errado, vai de encontro até ao Código de Defesa do Consumidor. Ela coloca assim: total dos benefícios brutos. Uma conta de 20 mil reais, você tem assim, 9 mil reais. E lá embaixo ela bota total dos benefícios líquidos. Aí ela bota um valor menor, negativo, e aí diminui um do outro e joga no total da conta. Eu estou pagando 3 mil, 4 mil, 5 mil reais do imposto, e que na fatura não vem dizendo que é do imposto, vem dizendo uma jogada, um lance aritmético que esconde a verdadeira face do pagamento. Então eu acho que isso é contra o Código do Consumidor, porque se eu estou pagando uma fatura de energia de 10 mil reais, de 5 mil reais, eu tenho que pagar, ver exatamente quais são os itens que estão sendo me cobrados. Então eu sugeri até no conselho, fiz uma planilha de Excel, dizendo o seguinte, que isso que eu estou pagando, mas essa diferença que subtende essa diferença é justamente o seguinte: ICMS é tributos sobre o horário reservado. Aí descreve direitinho qual é a tarifa que eles estão cobrando, porque está cobrando pelo fora da conta. Aí bota lá as duas taxas, acho que entra o ICMS. Aí no final está o total. E depois ele faça as observações de quanto é que está sendo os benefícios tarifários ou os descontos, porque isso aí não interessa muito para a gente. Não depende da nossa vontade. Quanto é que eu estou ganhando de benefício? Se você estivesse dando um desconto por baixa renda, você está ganhando tanto de baixa renda, isso vai adiantar nada, o cara está ferrado. Interessa o que a gente está pagando. Então seria muito importante que a gente verificasse, né, no total a fatura. Eu posso até mandar para a Fernanda, e a minha observação que se seria possível. Na última reunião do conselho eu fiz isso, já havia umas 3 reuniões eu tentando que isso fique claro, né? Eu estou pagando R$ 3.500 de ICMS de uma fatura, de um consumo. Isso aí, quando você faz essa conta, você fica pagando 230% sobre o valor que você está pagando de tarifa. Então isso precisa ser claro, que é para a gente mostrar para todo mundo, no meu interior, no setor que eu represento, tem muita gente que não sabe nem ler direito. Aí ele inviabiliza o trabalho do cara e até inviabiliza que a gente faça um pleito com o governo do Estado, que mostre claramente o que é que a gente está pagando, porque quando a gente tem esses descontos, a gente está promovendo emprego. E quantas pessoas vão ser desempregadas por causa disso? Tem gente que só irriga utilizando o horário reservado. Entendeu? Então eu gostaria muito que vocês ajudassem o nosso conselho para poder que a fatura fosse o mais claro possível. Quero cumprimentar aqui o nobre deputado Capo Bebeto, meu companheiro de tiro, né? Grande esportista. Então, obrigado a todos. Eu vou me sentar. Muito obrigada, senhor José, pela sua exposição. A gente pode ajudar, sim, nessa discussão em relação às informações que estão colocadas ali na fatura. Existe uma norma da ANEEL, onde ela estabelece as informações mínimas que tem que constar na fatura, mas nada impede que a própria distribuidora apresente informações complementares. Então, esse contato do conselho com as empresas, com a empresa é muito importante, mas a gente pode ajudar nessa conversa também e encontrar uma solução aí, porque de fato o consumidor precisa entender o que ele está pagando, né? Mais algum? Por favor.
Bom dia a todos. Meu nome é Kevin. Eu sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de Alagoas. Eu queria tirar de início uma dúvida que não ficou suficientemente clara com relação à diferenciação que vai ter de reajuste. Ficou 0,93% na média, porém uma redução razoável para a alta tensão e na baixa tensão um aumento médio de 2,62 sobre o número. E eu não consegui compreender de onde veio essa diferença, porque reduzir um aumento no outro. Eu pensei que não sou contra nem aumentar nem diminuir, só quero entender. Isso é a primeira questão. A segunda é sobre o senhor falou sobre na parte do consumo dos irrigantes. Eu creio que vou ter outra oportunidade de demonstrar o que acontece e o que acontecia. Talvez não seja aqui nesse fórum, mas o que houve é que a Equatorial ela sempre insistiu em não cumprir as regras, normas que determinavam que o ICMS incide sobre o total da operação. E qual é a operação nesse caso? É a energia consumida e o valor dela consumida. Numa situação em que não houvesse um consumo nesse horário reservado, a energia seria tributada de modo integral. Uma vez que houve o consumo no horário com descontos, esse desconto incide sobre o valor sem tributos. Quem está dando o desconto não são os governos estaduais, não é sobre o ICMS. Quem dá desconto é uma lei federal sobre o valor da tarifa base, ou seja, que não tem ainda tributos. O senhor provavelmente sempre pagou o PIS e COFINS integral. Na sua conta, que você recebia com 10% de desconto, nesse horário, estava o PIS e COFINS sobre os 100, não sobre os 10. Mas o ICMS, a Equatorial não cobrava sobre os 100, só sobre os 10. Havia uma discrepância aí. E há vários e vários julgados, jurisprudência, na STJ, no STF, dizendo que a incidência de tributo é sobre o valor total. A partir de outubro, de fato, ela passou a cumprir. Mas isso, eu acho que em outro momento eu posso lhe explicar com mais calma, com mais detalhes. Agora, uma coisa talvez possa acontecer de deixar mais bem esclarecido isso na fatura. Aí isso vai depender de entendimento da Equatorial para fazer, e talvez com a Cefaz também, para detalhar melhor o que aconteceu, mas que é devido certamente. E só para deixar mais claro, o pessoal da baixa renda já paga integral, apesar de ter desconto na sua tarifa, o CPS sempre foi integral. Ou seja, o que não seria justo, a meu ver, questão de justiça social, é deixar todos os 470 mil que hoje estão na baixa renda pagando CPS sobre o total consumido e o desconto ser por fora, e cerca de 0,7% dos consumidores, que seriam esses maiores consumidores que têm esse desconto, pagar sobre o valor reduzido. O seu CMS tem que ser equitativo, equilibrado para todos, não só para alguns. Bom, é isso. Obrigado. Pode só repetir o seu nome, por favor? É um pouco complicado, realmente. Kevin. Tá bom, senhor Kevin, muito obrigada pela
explicação, sua apresentação. De fato, a gente apresenta um índice médio de revisão, né, que é o 0,93, mas ele tem um efeito diferente dependendo do nível de tensão e da classe de consumo que aquele consumidor ele é atendido. E isso porque aquela estrutura de custos que a Cecília mostrou, a geração, a transmissão, a distribuição, ela tem um peso diferente dependendo se você está sendo atendido na alta ou na baixa tensão. Então, dependendo de como varia cada um desses itens e qual é o peso que ele tem na sua tarifa, o efeito está diferente. Mas a gente fica à disposição também para esclarecimento, para outras explicações, para atendê-lo lá na agência também, se quiser nos visitar, a gente pode fazer uma explicação mais focada nas suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Mais alguma exposição? Está certo. Bom, então, encerradas as exposições, reitero que as apresentações e todos os documentos apresentados nesta audiência pública e na consulta pública também, que serão enviadas que podem ser enviadas até o dia 18 de março de 2024, por meio de meio eletrônico ou via correio também, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre o resultado final dessa revisão tarifária. Como foi apresentado, inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da Equatorial Alagoas conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 0,93 em média, sendo de menos 3,34% em média para os consumidores atendidos em alta tensão e 2,67% em média para os consumidores atendidos na baixa tensão. É importante ressaltar que os índices que foram disponibilizados em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e da fiscalização dos dados que são considerados nessa revisão. E, a partir disso, as novas tarifas entrarão em vigor em 3 de maio de 2024. Sim, todas as informações são públicas. No site da ANEEL, no ambiente específico para participação pública, em consultas públicas ou em audiências públicas, número 1, todos os dados estarão ali disponíveis, tá? Mas outros dados também podem ser solicitados a qualquer momento para a agência. Antes de encerrar, eu também gostaria de destacar a própria existência da tarifa social, né, que é uma política pública disponível para aqueles consumidores que estão inscritos no cadastro único. E informar que na área de concessão da Equatorial Alagoas ainda existem cerca de 135 mil famílias que atenderiam aos critérios da renda, mas que ainda não estão cadastrados na tarifa social. Nesse sentido, é muito importante que os consumidores procuram a distribuidora para auxiliá-los em relação a esse cadastramento. Possivelmente, o titular da conta não é aquele consumidor que está cadastrado no Cadastro Único da União, tá? Mas pode ser desatualização do cadastro também. Por fim, quero ressaltar que há ainda outro momento para a participação popular no processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Alagoas. É a própria reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEEL, a ser pautada e informada no site da ANEEL, que debaterá a publicação da resolução homologatória dos resultados finais desse processo de revisão tarifária. Mais informações estão disponíveis no site da ANEEL, www.anel.gov.br, na área participação social. Enfim, para finalizar, agradecemos a participação de todas e todos e declaro encerrado